Olá, crianças, bom dia. Quarta-feira hoje, dia 11 de novembro de 2020, e nós damos continuidade às nossas aulas de língua portuguesa com a sequência de atividades do nosso projeto Incríveis Animais Pequenos. Hoje com a atividade 2D, tá bem? Então, ontem nós vimos um pouco sobre a formiga e hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre um outro inseto muito bonito, por sinal. Já desconfiam de qual seja? Abram o nosso material lá do EMAI na página 134, tá bem? Então, o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos fazer a leitura deste texto e vamos grifando, né? Que vocês já sabem, grifar é passar o traço embaixo da palavra. Nós vamos grifar as informações mais importantes, mais interessantes sobre quem? Sobre a borboleta, né? A borboleta é um inseto assim bem bonito, né? O que nos chama a atenção são as cores da borboleta, né? Então vamos lá. Como sempre nós fazemos, vamos nos atentar ao título e ao subtítulo. Aí assim depois a gente vai diretamente para o texto, tá bem? Então vamos lá, olha, o título: Borboletas urbanas. Vocês sabem a que se refere, né? O que significa a palavra urbana? Urbanismo. Então vamos ver se o subtítulo nos ajuda a compreender. Então, as borboletas urbanas. Então, aqui nós sabemos que nós vamos tratar no texto, né? Que o texto vai tratar, melhor dizendo, sobre um tipo de borboleta, né? Não vai tratar de borboletas no geral, mas sobre um tipo de borboleta. E qual seria? As urbanas, tá bem? Então, isso nós já sabemos. Agora vamos ler o subtítulo. As cidades são lugares cinzentos, barulhentos e poluídos, mas elas também têm seus encantos. Um dos mais coloridos animais, as borboletas, alegram os ares das cidades, voando e fazendo malabarismos. Então, o subtítulo nos trouxe aqui o significado, o entendimento da palavra urbanas, né? Borboletas urbanas. Aonde está dizendo aqui que as borboletas vivem? Nas cidades, né? Então, urbano, urbanismo, nos remete à ideia de cidade, tá bem? Então, aqui, ó, a gente pode grifar já no título e colocar a palavra cidade, né? Com a letra de forma. Cidade, tá bem? Então, nós vamos conhecer as borboletas que vivem onde? Onde? Na cidade. E aqui o subtítulo tem bastante coisas, olha, para a gente explorar, né? As cidades são lugares cinzentos. Por que será que as cidades são lugares cinzentos, né? Por que tem essa cor predominante, vocês sabem? Porque nas cidades, né? Nas grandes cidades, geralmente, nós temos quem? Os prédios, né? Os prédios, as ruas asfaltadas. Então, esta coloração predominante, né? Dos prédios, edifícios, ruas, né? Então, a coloração predominante dessas coisas é o cinza. Então, quando a gente olha numa imagem panorâmica, né? De cima, né? Uma cidade grande, vamos dizer assim, né? A gente vê muitos prédios, né? E a cor que predomina ali é o cinza. Então, por isso que diz, né? As cidades são lugares cinzentos, né? Barulhentos. Por que a cidade é um lugar com muito barulho? Porque ali nós temos os carros, né? Nós temos também
Mas os carros mesmo, as buzinas, né? E os motores, o barulho dos motores. Então, por essa condição, né, que nós temos muitos barulhos nas cidades, né? E olha um agravante aqui também, né? Poluídos. Então, por que a cidade é um ambiente que ocorre mais poluição, né, que em outro? Porque nas cidades nós temos quem? Como já temos os automóveis, né, os meios de transporte que emitem, né, a poluição. Nós também temos as indústrias, né? As indústrias lá que soltam seus resíduos, tanto nos rios, né? Algumas, né? Por não terem o tratamento devido, ou no ar, né? Com a fumaça e tudo mais. Mas, apesar de ter todos esses inconvenientes, né? Que nós aprendemos ontem, né? De ser poluída, barulhenta e cinzenta, ela tem um lado positivo. Quem será? Mas elas quem, crianças? Essa palavrinha aqui está no lugar de qual? Da palavra cidade. Nós não estamos falando das cidades, né? Então, mas elas, ó, está no lugar da palavra cidades. Também tem seus encantos. Então, qual que será que é o encanto das cidades? Um dos mais coloridos animais, as borboletas. Olha lá. Então, as borboletas, né, vivem nesse ambiente barulhento, poluído, cinzento, mas a gente vai ver onde, né, certinho, onde será especificamente que elas vivem. Elas alegram os ares das cidades, voando e fazendo malabarismos, né? Mas aí, como a vida da cidade é mais corrida, né, mais agitada, então você tem que ter aquela sensibilidade de encontrar uma borboleta na cidade, não é mesmo? Então vamos lá, olha que imagem bonita que nós temos aqui, né? A foto, né? A borboleta, ela está onde? Ela está pousada em uma flor, né? Olha que lindo, parece uma margaridinha, né? Então vamos lá. Vamos seguir com a leitura. Olha quantos parágrafos nós temos neste texto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 parágrafos, né, constituem este texto. Ele é um pouco extenso, sim, mas vocês vão ver que a leitura ela é bem gostosa de ser feita. Vamos lá, então. Apesar de viverem melhores em ambientes naturais, como florestas e campos, as borboletas também são encontradas nas cidades, né? Costuma-se dizer que onde há plantas, há borboletas, porque na maioria das vezes as herbívoras aparecem em todos os lugares onde existe alimento. Então vamos lá, ó, vamos grifar aqui, ó. Onde há plantas, há borboletas. Porque na maioria das vezes as herbívoras, né? Quem são essas herbívoras? Nós estamos falando de quem? Das borboletas. Aparecem em todos os lugares onde existe alimento, né? Então, essas herbívoras é aquelas que se alimentam de vegetais, né? Então, pode puxar uma flechinha, escrever. Se alimenta de vegetais. Então, aonde há plantas, há borboleta, né? Na maioria das vezes, as herbívoras que se alimentam de vegetais, elas aparecem em todos os lugares aonde há o quê? Aonde há plantinhas, né? Então,
então vai haver borboleta. Por isso, é importante que as praças, ruas e jardins das cidades tenham flores e árvores, que além de alegrar o homem, dão casa e comida para os animais, permitindo que convivam com a sociedade urbana. Então, o que é importante ter na cidade para que haja a borboleta, né? Aqui está falando, ó. É importante, vamos grifar então, é importante que as praças, as ruas e os jardins das cidades tenham flores e árvores, né? Que, além de alegrar o homem, né? Dão casa e comida para os animais. Então, por isso é que é importante que nas cidades tenham o ambiente verde, né? Para que lá possa haver comida e a casa para esses animais. Apesar disso, as borboletas brasileiras enfrentam um problema nas cidades. Qual será esse problema? O texto, na sua continuidade, vai explicar. A maior parte das plantas presentes nas ruas, usadas para arborização, é estrangeira. Olha lá, ó. Ou seja, foi trazida de outras regiões. Viram que a palavra estrangeira está entre aspas, né? É para chamar a nossa atenção, né? Ou seja, está explicando, né? Ou seja, o que é estrangeira? Ou seja, foi trazida de outras regiões. Então, vejam só, as borboletas, elas enfrentam um problema nas cidades, isso é importante, então vamos grifar. As borboletas brasileiras enfrentam um problema nas cidades, né? Qual é? A maior parte das plantas presentes nas ruas, usadas para arborização. Então, o que seria arborização, né? Colocar bastante árvores, né? Fazer o plantio dessas árvores na cidade. Então, é esse processo de arborização, é o plantio das árvores. Então, essas árvores, como elas são? Estrangeira, né? Então, a maior parte das plantas, né, são estrangeiras, é estrangeira. Ou seja, foi trazida de outras regiões. Mas por que isso é um problema para a borboleta, né? Ter plantas de outros países, de outras regiões. Por que é um problema para a borboleta? Aí aqui continua. E em geral, essas plantas estrangeiras não fazem parte do cardápio natural das nossas borboletas. Aqui que está essencialmente o problema. Porque as borboletas, ó, então vamos grifar que isso é importante. Essas plantas estrangeiras não fazem parte do cardápio natural das nossas borboletas. Ou seja, né? As borboletas, elas não comem, não se alimentam dessas plantas estrangeiras, né? Não está nas opções de alimentos das borboletas. Então, é como se nós moramos aqui no Brasil e nós tivéssemos que comer comida japonesa, né? Não faz parte do nosso cardápio, do nosso costume. Então, a gente passaria um pouquinho de fome, né? Aconteceria isso, não é mesmo? É a mesma coisa com as borboletas. Imaginem que elas vão procurar alimento e somente o que tem para comer é aquilo que elas não gostam. Imagine você tendo que comer alguma coisa que você não gosta, que você não está acostumado, mas só tem aquilo. Não fica difícil? Então é a mesma coisa que as borboletas passam, né? Olha só. Então vamos dar sequência aqui no nosso estudo. Agora lá em cima, ó. Será que se eu dobrar eu consigo melhorar? Acho que sim. Então, vamos lá. Desse modo, os melhores lugares para encontrarmos borboletas nas cidades
são terrenos baldios, encostas de morros, quintais e parques com vegetação nativa brasileira. Então, já que lá nas cidades, né, as árvores são estrangeiras, então em qual lugar nós vamos encontrar então as borboletas? Aonde tem a comida brasileira, aonde tem a vegetação nativa própria, né, do Brasil. Olha que interessante. Então, os melhores lugares para encontrarmos as borboletas nas cidades são terrenos baldios, encostas de morros, quintais e parques com vegetação nativa brasileira. Então, na cidade, no meio da rua, a gente vai encontrar a borboletinha? Não, né? Não, nós vamos encontrá-las aonde tem a comida que ela gosta, né? Porque se tivesse nas avenidas, vamos dizer assim, né? Mais no centro da cidade, a vegetação, né? As plantas que ela gosta de comer, aí sim elas estariam ali. Mas elas estão nos terrenos baldios, encostas de morros, quintais. Por quê? Porque é nesses lugares que tem a vegetação nativa, própria do Brasil, né? Os alimentos que elas gostam de comer, tá bem? Então, vamos seguir. Nesses ambientes, né? Quais ambientes? Nesses ambientes, quais ambientes? Nos ambientes que foram citados acima. Terrenos baldios, encostas de morros, quintais, parques com vegetação nativa brasileira. Então, nesses ambientes, há flores que servem de alimento para as borboletas adultas e folhas para as lagartas. Então, vejam só que vocês sabem que a borboleta ela passa por várias fases, né? De desenvolvimento até chegar a ser borboleta. Então, primeiro ela é o ovinho, depois ela forma a larva, depois da larva ela entra lá no casulo e depois do casulo então que ela vem a ser borboleta, não é assim? Então, enquanto ela é adulta, ela se alimenta da flor. E quando ela é lagarta, ela se alimenta das folhas. Então, para as várias etapas do desenvolvimento da borboleta, tem comida nesses ambientes, né? Então, vamos lá, nesses ambientes há flores, né? Para as borboletas adultas e folhas para as lagartas. Deve-se lembrar de que quando saem dos ovos, as borboletas são lagartas, não têm asas, sendo totalmente diferente dos adultos. Portanto, a alimentação também é diferente. Então, tá dando uma explicação, né, do porquê que a alimentação é diferente. A alimentação é diferente nas etapas de desenvolvimento. Enquanto é lagarta, come folha. Quando é borboleta, se alimenta de flores, né? Tá dando uma explicação. Então, nós já grifamos lá em cima, né? Borboletas adultas, flores e folhas para as lagartas, tá bem? Então, vamos seguir mais um pouquinho. As cidades não são os ambientes mais adequados para esses insetos viverem. Quais insetos? De quem nós estamos falando? Das borboletas. Então, mais uma vez, a substituição da palavra, né, borboleta por outra, para que não fique repetitivo. Estão vendo como esse recurso aparece, né, em vários textos? Então, aqui a gente pode até pôr, borboleta, para a gente saber que o autor usou esse recurso para não ficar repetitivo. Então, as cidades não são ambientes mais adequados para esses insetos viverem. Por que será? Não é? Por que será que a cidade não é um bom lugar? Nós já vimos bastante coisa, né? Que a cidade é poluída, é cinzenta, é barulhenta, mas tem borboleta lá. Mas por que será que ela não é adequada? Nós também já vimos que
não tem o alimento correto para elas, porque eles acabam plantando plantas, né? Árvores estrangeiras que não fazem parte das opções de alimentos das borboletas. Então, vamos ver se vai ter mais algum motivo. Além da falta de alimento, olha lá, então, além quer dizer que tem outro motivo, né? Além da falta de alimento, enfrentam outros problemas. Olha lá, outros. Quais serão? Como a poluição e a baixa umidade do ar, né? O que é a baixa umidade do ar? Umidade é quando tá molhadinho. Então, se tá baixo, né? O que é isso? Tá mais seco. Então, o ar seco não é saudável para ninguém, né? Ainda mais para borboleta também não é saudável. Então, as cidades não são ambientes mais adequados para esses insetos. Então, vamos grifar, ó. As cidades não são os ambientes mais adequados para esses insetos viverem, né? Enfrentam outros problemas, como a poluição e a baixa umidade do ar. Então, além da questão das plantas estrangeiras, elas também enfrentam a poluição, né? O ar poluído não faz bem para ninguém, nem para os animais, e também um ar seco, né? Então, mais um parágrafo e aí nós terminamos na parte 2, no próximo vídeo. Algumas borboletas são resistentes, fortes, né? E conseguem sobreviver em ar poluído, como a borboleta do Manacá. Olha, essa borboleta aqui é resistente, é forte, encontrada nas cidades. Mas outras não aguentam os efeitos da poluição. Em consequência, existem espécies que já estão extintas ou ameaçadas de extinção, por causa das atividades humanas que modificam ou destroem o ambiente natural. Então, tem umas que são resistentes, que conseguem viver na poluição, né? A exemplo da borboleta do Manacá. Mas tem outras que não aguentam isso e, portanto, já estão até em extinção, né? Por causa das atividades humanas. Então, vamos grifar, ó, existem espécies que já estão extintas, ou seja, não existem mais, ou ameaçadas de não existirem mais, né? Isso quer dizer extinção, né? De não existir mais, por causa das atividades humanas, né? Quais seriam essas atividades humanas? A poluição, a degradação do ambiente delas, a destruição, né? Que modificam ou destrói lá o ambiente natural. Aí a borboletinha não consegue viver, né? Sem casa, não tem como ela viver. Então, olha, os demais parágrafos, a Pro vai fazer a leitura no próximo vídeo para não ficar muito extenso esse, tá bom?